E aí, people, vamos continuar aqui? Vamos falar dos tipos de centrifugação? Beleza, pessoal, quando eu falo de tipos de centrifugação, eu basicamente divido ela em dois grupos, tá? O primeiro grupo a gente chama de quê? De centrifugação diferencial. Bacana. A gente vai explicar agorinha para você. Vou te explicar como que ela funciona, tá? E eu divido o segundo grupo, o quê? Em gradiente. O próprio nome já vai te dar uma luz para você lembrar mais à frente. Contudo, a centrifugação do tipo gradiente ela ainda se divide em duas. Ela vai se dividir ainda em escala zonal, bacana, e ainda ela se divide em uma segunda subdivisão que a gente chama de isopícnica. Bacana. Para sua prova, se cair, talvez eles falem sobre a divisão. Eu divido ela em dois grupos, diferencial e gradiente, e ainda a gradiente tem uma subdivisão, que é o que? Em escala zonal e a isopícnica. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Primeiro sobre a centrifugação diferencial, tá, pessoal? A centrifugação diferencial, ela é interessante porque ela vai acontecer em várias etapas. Então coloque assim, diferencial ocorre em várias etapas. Como assim, Guilherme? Olha só, eu desenhei mais cedo aqui para você ver esta imagem aqui, ó. Isso aqui é uma centrifugação diferencial. Olha só, eu tenho uma solução aqui, onde eu tenho vários componentes. Aqui eu tenho um componente preto, vermelho e azul. Eu coloco ele, pessoal, em uma centrífuga e começo o meu processo de centrifugação. Coloco ali numa certa rotação por minuto e aí o que vai acontecer? Eu vou sedimentar aqui as moléculas pretas. Por que, Guilherme, as pretas primeiros? Porque elas têm o que? Maior tamanho. Então aqui na centrifugação diferencial, ela vai diferenciar principalmente pelo tamanho. E aí eu vou fazer várias centrifugações, eu vou fazer centrifugações diferentes para o que? Resgatar cada uma das moléculas. Eu fiz uma primeira centrifugação aqui para pegar as moléculas maiores. O que eu vou fazer agora? Eu vou retirar a minha molécula preta que eu já que eu consegui separar ela, e vou pegar este restante de solução, que eu chamo de pellet, bacana, e vou colocar de novo para centrifugar. Contudo, como a molécula preta é a maior, eu precisei pouca rotação por minuto. Agora eu vou lá e aumento a rotação por minuto. Eu aumento a rotação para eu conseguir precipitar agora as moléculas vermelhas. Então eu aumentei a rotação, aumentei a força centrífuga, né? E aí eu consegui precipitar aqui as vermelhas. Retiro as vermelhas e aí a minha solução, que agora tem só o meu solvente e os meus pontinhos azuis aqui, que nem sei vocês estão vendo, quase não estão vendo, tá? Coloco agora numa força ainda maior, numa força centrífuga maior. Aumenta a rotação por minuto. E aí eu vou começar a precipitar aqui, as moléculas azuis, e aí eu termino o meu processo de centrifugação. Ou seja, é uma centrifugação diferencial porque eu faço diferentes processos de centrifugação. Ela é muito boa para separar por tamanho, tá, pessoal? Então a centrifugação diferencial, ela separa aqui, vou colocar aqui, separa por tamanho. E aí, as moléculas maiores têm a tendência a ser separada primeiro, porque necessitam de menores forças centrífugas, ok? Vamos falar agora, pessoal, da nossa centrifugação do tipo gradiente, mais especificamente, primeiro da escala zonal. Então, vamos botar aqui, gradiente,
E aí a gente vai começar por qual? Pela escala zonal que vem primeiro. Então, ó, botar aqui escala zonal. A escala zonal, pessoal, ela é muito boa para fazer o quê? Para separar objetos de mesma densidade. Então, suponhamos que eu tenho um soluto, eu tenho uma solução onde esses solutos têm a mesma densidade. Então, ó, o que vai acontecer? Vai acontecer de eu ter uma solução, ó, nesse estilo aqui. Nesse estilo, como assim, Guilherme? Como eles têm a mesma densidade, todos eles se concentram o quê? Na mesma região. Então, ó, escala zonal separa substâncias de iguais densidades. E aí tem um pull of the cat aqui que é muito importante de você entender. Quando eu pego essas substâncias de iguais densidades, o meu solvente aqui, ó, o meu objeto, né, o meu meio de centrifugação, ele vai ter o quê? Ele vai ser composto por um gradiente de concentração, um gradiente de densidade. Não sei se você está conseguindo observar muito bem, mas a parte de cima eu tentei colocar um azul mais claro, a parte de baixo um azul mais escuro, mostrando que eu tenho uma diferença de densidade. Eu começo a centrifugar, e aí o que vai acontecendo? Essas moléculas possuem o que? Mesmas densidades, contudo, geralmente elas têm o que? Tamanhos diferentes. Então, as moléculas que acabam tendo um tamanho maior, eu inicio a centrifugação, elas acabam descendo o que? Para baixo. E aí elas vão se formar o que? Em uma faixa de densidade específica. E aí assim por diante, ó, cada molécula com tamanho parecido forma em faixas de densidades específicas. E olha só que legal, ó, eu vou fazer um gradiente de substâncias. Só que qual é o problema da centrifugação por escala zonal, pessoal? Isso aqui, esse processo está acontecendo simultaneamente. Então, o preto está descendo, assim como o vermelho também está descendo, e depois o azul. O que acontece se, por exemplo, o preto se colocar aqui no fundo e eu ainda manter a máquina ligada? Acontece que o azul também vai chegar aqui e se eu não desligar, o vermelho também chega no fundo. Por quê? Porque eu deixei a máquina muito tempo ligada. E aí a única coisa que vai ter acontecido é o que? Essas substâncias que estavam todas juntas na parte de cima, elas vão se concentrar todas juntas na parte de baixo. Então isso é uma coisa importante de prova, o detalhe do detalhe, se ele quiser te sacanear, que é o que? Centrifugação do tipo gradiente, do subtipo escala zonal, ela é o que? Tempo dependente. Então, ó, colocar aqui, ó, OBS, ela é tempo dependente. Então, eu tenho que ficar ligado no tempo para que ela não aconteça de o que? Eu pegar essa substância que está em cima e jogar toda ela para baixo. Beleza? Falamos da escala zonal, vamos falar agora da isopícnica, pessoal. A isopícnica, ela é parecida com a escala zonal, né? Por isso que ela é ela é do mesmo grupo, né? Só que ela vai se diferenciar em algumas coisas. Primeira coisa que ela se diferencia é que quando eu falava de escala zonal, as substâncias que iam ser separadas tinham o que? A mesma densidade. Na isopícnica não, pessoal. Aqui a separação vai ser o que? De substâncias e de densidades diferentes. Então, eu vou colocar assim, ó, separa substâncias de densidades diferentes. Beleza? Como que é esse processo, Guilherme? Eu desenhei aqui também o processo da
isopícnica. Não, esse aqui, opa. Esse aqui, gente. Eu peguei o da diferencial antes. Vamos lá. Aqui tá bom. O que que acontece? Como é que eu sei diferenciar? Pelo fato dela ter o que? Densidades diferentes, as substâncias ficam o que? Todas espalhadas. Na escala zonal, como elas tinham densidades iguais, elas ficavam juntas. Na isopícnica, as densidades são diferentes, vai ficar espalhado. E aí o que que eu vou fazer? Eu vou ligar a minha máquina e o meio também aqui, ó, pelo contrário, ele também não vai ter uma densidade, ele vai ter densidades diferentes. E aí eu ligo a minha máquina de centrifugação e vai ocorrer o quê? Uma separação em gradientes de densidades diferentes. Mas agora fique atento, a densidade não é mais do meio, mas sim da minha molécula. Como assim, Guilherme? Aqui, ó, os gradientes se formavam de tamanho de acordo com a densidade do meu meio, aqui do meu azulzinho, do local onde eu coloquei a minha substância para ser separada. Aqui na isopícnica não, pessoal. A densidade que serve de fator de separação para fazer o gradiente não é do meio, mas sim da própria molécula. Então, objetos com densidades maiores acabam se concentrando no fundo. Objetos com densidades menores ficam o quê? Na parte superior. E a observação, ela não é tempo dependente. Então eu posso ligar, como tem densidades diferentes, elas vão se posicionar de acordo com sua densidade. Se eu deixar a máquina ligada lá, não vai fazer diferença nenhuma. Beleza? Então essa é a diferença, o que? Da escala zonal para a isopícnica. Ambas, pessoal, ao fim vão formar gradientes, ó, de moléculas, por isso que ela é chamada de gradiente. A zonal eu vou separar substâncias de igual densidades e a isopícnicas eu vou fazer separação de densidades diferentes. Beleza, pessoal? Falamos dos nossos tipos de centrifugação.